Bem-vindos. Todos os dias, sem sequer nos darmos conta, somos parte de uma das atuações mais complexas e belas da história da tecnologia, a comunicação móvel. É uma autêntica sinfonia invisível que nos liga a todos. Vamos então perceber um pouco melhor como é que esta incrível orquestra funciona. Pois é uma daquelas perguntas que raramente fazemos, não é? Mas a resposta revela uma coreografia fantástica de regras, pacotes de dados e ondas de rádio. E é precisamente essa viagem que vamos explorar agora. Para começar, vamos pensar nisto. Qualquer grande sinfonia precisa de uma pauta, de uma partitura. No mundo das comunicações, essa pauta é, na verdade, um conjunto de regras universais. Sem elas, o que teríamos era só ruído, um caos total. E é isto que é preciso interiorizar. Imaginem só o pandemónio que seria se cada fabricante de telemóveis usasse a sua própria linguagem. Um iPhone não conseguiria ligar para um Android e a internet móvel, simplesmente não existia. A interoperabilidade é mesmo a palavra-chave aqui. E é exatamente aqui que entra a normalização. Ao criar estas regras, todo o processo se torna muito mais simples e, claro, mais fiável. Permite que empresas completamente diferentes possam inovar, sabendo que os seus produtos vão conseguir falar com o resto do mundo. No fundo, estas regras criam uma base estável para toda a evolução que se segue. Ok, mas quem é que escreve estas regras todas? Quem são os maestros desta orquestra? Bom, não é apenas uma entidade. É todo um conjunto de organizações, a nível global, que trabalham juntas para garantir que, lá está, todos os músicos estão a tocar em harmonia. Aqui na Europa, por exemplo, um dos grandes nomes é o CEN. Eles definem normas para um leque vastíssimo de áreas, criando uma base comum que é absolutamente fundamental. Mas para a nossa sinfonia, a das telecomunicações, o especialista que realmente nos interessa é o ETSI. Eles focam-se especificamente na pauta musical super complexa do nosso mundo. E se atravessarmos o Atlântico, nos Estados Unidos, a organização principal é a ANSI. São estas entidades, e outras, que em conjunto garantem que todos os instrumentos estão afinadinhos e a tocar a mesma música. Muito bem, as regras estão definidas. E agora? O que é que acontece a uma mensagem ou a uma fotografia antes de começar a sua viagem? Bem, ela precisa de se vestir a rigor, ou seja, de ser devidamente embalada. Este processo tem um nome técnico. Chama-se encapsulamento. Mas a melhor forma de o imaginar é como se estivéssemos a colocar uma carta dentro de vários envelopes. Primeiro, os dados recebem um número de porta, que é como o número de um apartamento para saber a que aplicação se destinam. Depois, recebem um endereço IP, que é a morada completa na internet. A seguir, um endereço SMAC, para a entrega ali na vizinhança. E, finalmente, tudo isto é convertido em bits, em uns e zeros, que é a única língua que as máquinas entendem. E claro que este processo de empacotamento não é feito ao acaso. É governado por um modelo, uma espécie de mapa. O mais importante de todos é o modelo TCP/IP. É o guia, o livro de instruções que todos os dispositivos seguem para garantir que os dados são bem embalados, enviados e, claro, desembrulhados corretamente no destino. Agora, o curioso é que o TCP/IP não é o único modelo que existe. Há outro, o modelo OSI, que é mais teórico, mais académico, com 7 camadas. Acontece que na prática foi a versão mais simples e robusta do TCP/IP, que até foi criada para resistir a cenários de desastre, que se tornou o padrão. É este modelo que alimenta a internet que todos usamos hoje. Ok, os nossos dados estão todos embalados e prontos para a viagem. Mas como é que eles dão o grande salto do telemóvel para o mundo? Através do ar? Bem, é aqui que a magia das antenas e das ondas de rádio entra em cena. E esta comparação ilustra na perfeição a engenharia por trás disto. De um lado, uma antena à antiga, omnidirecional, que basicamente grita o sinal em todas as direções e desperdiça imensa energia. Do outro, uma antena moderna, sectorial, que foca a energia numa direção específica, tornando a comunicação muitíssimo mais eficiente. 3. Fica este número no ar. O que é que o número 3 poderá significar no mundo das comunicações móveis? Pois bem, é o número mágico da cobertura celular. Em vez de uma única antena tentar cobrir os 360 graus, as torres de telecomunicações usam, tipicamente, 3 antenas. Cada uma cobre um setor de 120 graus. Isto é genial porque permite reutilizar frequências, reduzir interferências e servir muito mais gente com uma qualidade bem melhor. Claro que esta sinfonia não toca sempre a mesma música. Ela evolui. As redes tiveram de se tornar mais inteligentes, mais rápidas para nos acompanhar. E houve um avanço tecnológico que mudou completamente as regras do jogo. E esse avanço foi o GPRS. Antes dele, uma ligação de dados móveis era como a chamada de voz. O canal estava ocupado, quer se estivessem a enviar dados ou não. O GPRS veio introduzir a chamada comutação de pacotes no mundo móvel.
E as vantagens foram gigantescas. De repente, os canais de rádio podiam ser partilhados por várias pessoas, a faturação passou a ser por dados utilizados, o que é muito mais justo, convenhamos, e o acesso tornou-se muito mais rápido. Foi o GPRS que abriu o caminho para o smartphone e para a internet móvel, que hoje damos como garantida. E tudo isto nos traz até aos dias de hoje. Porque esta sinfonia, na verdade, nunca termina. A performance é ao vivo, é contínua e enfrenta desafios constantes para manter a sua qualidade. A nossa sede por dados e por velocidade parece insaciável, o que exige cada vez mais largura de banda. Ao mesmo tempo, com tantos sinais sem fios no ar, a interferência é uma batalha constante. E talvez o mais difícil de tudo é garantir uma qualidade de serviço, uma QoS, que seja estável e fiável para toda a gente, em todo o lado. Portanto, da próxima vez que se enviar uma mensagem ou se fizer uma videochamada, talvez valha a pena lembrarmos desta incrível orquestra de regras, pacotes e ondas que trabalham em perfeita harmonia para que isso aconteça. A performance continua e o próximo andamento promete ser ainda mais fascinante.